Olá, espero que esse vídeo lhe encontre muitíssimo bem. Eu me chamo Luísa Rodrigues Garbim, atualmente sou graduanda do 7º semestre do curso de Licenciatura em Letras da Universidade Federal de Santa Maria. Em parceria com o meu colega Bruno Luiz Senhori, atualmente mestrando do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Santa Maria, vou apresentar o trabalho que realizamos juntos, intitulado O Amor na Poesia, uma análise de 4 poemas a partir dos estudos da literatura comparada. Meu colega, infelizmente, não pôde estar presente na gravação desse vídeo, mas reitero sua participação durante todo o processo de elaboração desse trabalho, bem como da análise dos 4 poemas que compõem o corpus dessa apresentação. Então, para iniciar, eu vou trazer um pouco da perspectiva que embasa todo esse trabalho, que é a perspectiva comparativista dos estudos da literatura comparada. As obras utilizadas para a base teórica foram as obras da professora e pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Tânia Franco Carvalhal, um grande nome brasileiro nessa área de estudos literários, que consistem nas obras Literatura Comparada e O Próprio Alheio, Ensaios da Literatura Comparada. Para resumir brevemente no que consistem os estudos comparativistas da literatura, a perspectiva comparativista designa uma forma de investigação literária que confronta duas ou mais literaturas. Essa definição é retirada do livro A Literatura Comparada, citado no slide anterior, de autoria da professora Tânia Franco Carvalhal, e basicamente resume de maneira direta no que consistem esse estudo da literatura, que é colocar uma ou mais obras literárias em face à outra para estabelecer algum tipo de investigação com base nessa comparação entre as duas obras. Agora, falando diretamente do corpus de análise que compõe o nosso trabalho, esclarecendo que ele deriva da escrita de um artigo, ele consiste em 4 poemas de diferentes figuras poéticas do gênero lírico. Então, o primeiro poema é Volúpia, da poetisa Florbela Espanca. O segundo é Casamento, da poetisa brasileira Adélia Prado. O terceiro, Neologismo, do Manuel Bandeira. E por último, mas não menos importante, o poema Ainda Que Mal, do grande poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade. Só trazendo para contextualizar um pouco como foi estruturado a construção desse artigo, que a gente vai brevemente apresentar nessa apresentação. Então, o artigo se estrutura da seguinte forma. Inicialmente, acontece a apresentação breve de cada poeta e um apanhado geral de suas obras. Logo, em seguida, a gente tem a análise estrutural e sintática dos poemas, e a análise temática dos poemas. Por último, então, acontece de fato o foco principal, que é a análise comparativa, envolvendo todos os poemas um em face do outro. Agora, partindo diretamente para uma análise um pouco reduzida, dado o tempo da apresentação, no poema Volúpia, presente na obra Charneck e Flores, da Florbela Espanca, lançado no final do século XIX, a gente tem um poema que é um soneto. A atmosfera que é construída pelo eu lírico desde o primeiro verso é uma atmosfera erótica que manifesta o desejo carnal e o corpo como principal objeto de afeição. Isso acontece com um sentimento ligado diretamente às experiências vividas na mocidade, na juventude, os hormônios à flor da pele, o desejo dos primeiros contatos físicos, transmutados numa paixão avassaladora, exposta, manifestada por esse eu lírico. Já no poema Casamento, da Adélia Prado, a gente tem um amor que é praticamente o oposto desse retratado em Volúpia. Aqui a gente tem um poema composto por uma estrofe única de 16 versos, onde o eu lírico é uma esposa e ela retrata o amor simples e maduro que ela vive com o seu marido, consolidado através desse matrimônio. Então, é uma poesia que emerge no cotidiano de um casal, retratando como as simples ações do cotidiano, do dia a dia, transbordam esse amor que eles sentem um pelo outro. Então, aqui a gente tem um poema que é uma paixão avassaladora, jovem, e um poema onde as marcas do amor estão presentes nesse cotidiano consolidado através do matrimônio. Partindo para
para o poema Neologismo, do Manuel Bandeira, ele é um poema que é uma estrofe única composta por 7 versos livres. Aqui a gente tem a atribuição de novos sentidos às palavras já existentes na língua, por isso o título do poema Neologismo. Então, durante todo o poema, ainda que composto por apenas 7 versos, a gente tem vários jogos de palavras que o eu lírico faz com duplo sentido. Nesse caso, ele cria a palavra te adoro, que funciona como uma ligação semântica com o nome da amada do eu lírico, que é Teodora. Então, basicamente, a gente consegue interpretar que, por sentir tanto amor, o eu lírico sente que falta palavras para definir esse amor por sua amada, e por isso ele tem que criar novas palavras para poder definir o que ele sente por ela. Já em Ainda Que Mal, do Carlos Drummond de Andrade, a gente tem uma estrofe única composta por 21 versos. Aqui a figura de linguagem predominante é a anáfora, já que o poema começa com todos os versos Ainda Que Mal, que é também o que dá o título, né? E nesse caso, o eu lírico ele manifesta as inseguranças, as incertezas e as contradições que o amor traz para ele, frisando uma dualidade, que o amor que o machuca é também o amor que o salva. Então, aqui a gente tem um amor um pouco mais provocador, num sentido negativo do que o amor pode gerar, e já em neologismo a gente tem um amor que manifesta-se de uma forma intensa e perfeita. E aqui, já partindo para finalizar, eu trouxe um trecho do artigo que eu e meu colega redigimos para concluir essa parte e partir para a finalização do comparativismo entre os poemas. Então, o amor move a arte, os poetas e o mundo. É um sentimento universal. É a linguagem proveniente do coração, uma das emoções mais abstratas e difíceis de conceituar. A beleza do amor está nas palavras ditas e nas não ditas. Está no medo, na sexualidade, no tesão, na perversidade. Está na ternura, no acalento, nas vivências do dia a dia. Está também nos altos e baixos que constroem os versos que compõem tantas histórias no vasto mundo em que vivemos. As pessoas precisam do amor, ainda que às vezes ele cause danos. Os poetas precisam do amor, justamente por preencher cada indivíduo de maneira tão singular. Então, olhando para esses poemas feitos pela Flor Bela, uma poetisa portuguesa, feito pela Adélia Prado, uma poetisa contemporânea brasileira, feito por Manuel Bandeira, por Carlos Drummond de Andrade, todos eles têm eu líricos que retratam o amor nas suas diferentes formas, seja um eu lírico jovem, tendo esses primeiros contatos, essa paixão avassaladora, seja um casamento, um amor consolidado através do matrimônio, vivido por longos anos por um casal já maduro, seja um amor que te deixa sem palavras a ponto de te fazer criar novas, ou seja um amor que te traz diversos sentimentos de incerteza e insegurança, mas que ainda assim te traz desejos e coisas boas. Então, essa foi uma forma de ver os diferentes pontos e propostas do trabalho com o amor dentro da poesia, esse tema tão caro para o gênero lírico. Aqui eu trago algumas referências que embasaram esse trabalho, tanto essa apresentação quanto a construção do artigo. E agradeço a todos por esse tempo, por assistir e pela organização do evento, por essa oportunidade de compartilhar um pouco sobre o trabalho que vem sendo realizado.